Olá, está começando mais uma edição do São Lucas 24 Horas. E hoje vamos falar de um tema que faz parte da rotina e das decisões de muitas mulheres, os métodos contraceptivos. A escolha da forma ideal de prevenção da gravidez envolve não apenas aspectos práticos, mas também questões de saúde, planejamento familiar e de qualidade de vida. Para explicar melhor como funcionam esses métodos e quais são as recomendações mais adequadas para cada paciente, recebemos o Dr. Rogério Rosa, ginecologista e obstetra aqui do São Lucas Hospital Center. Olá, doutor, muito bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, né? Doutor, hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos contraceptivos, Isso. né? A gente sabe que esses métodos eles mudaram muito ao longo dos anos, né? E quais foram as evoluções para os dias atuais? Todo mundo fala muito mal de anticoncepcional, de métodos contraceptivos, tem medo de tomar, tá? Mas qual que é a tua formação? Eu sou médica, porém sou residente de radiologia no segundo ano. Do segundo ano. Uhum. A minha avó casou com 13 anos. Nossa, O meu tio mais velho nasceu, ela tinha 14, e meu pai nasceu, ela tinha 47. meu Deus. Foram mais 12 no meio, Sim. né? Então, 13, 14 filhos antigamente. Meu avô não conseguiu trabalhar, meu avô não poderia ser médica nunca na vida dela, não poderia ser engenheira, arquiteto, fazer uma outra coisa na vida dela, a não ser cuidar de filhos. Então, a liberdade que você tem de poder fazer medicina, que a mulher tem de poder tocar a vida dela, é graças ao anticoncepcional. Ao que muita gente mete a boca, que dá trombose, que faz isso, que faz aquilo, que na realidade não faz. Então, o anticoncepcional, ele é a liberdade da mulher, a opção de escolha dela. Se ela quiser casar com 13 anos e ter 14, 15 filhos, é o problema dela também. Sim. Mas se ela quiser ter um filho na vida dela, quem permite isso a ela é o anticoncepcional. Né? Perfeito. Então, o anticoncepcional nasceu para dar liberdade para a mulher. E são vários tipos, né? O anticoncepcional oral tem mais ou menos 60, 60 e poucos anos de existência, e o anticoncepcional nasceu com uma dosagem de um dos hormônios até 200 vezes mais do que hoje, e em outro até 8 vezes mais do que hoje. Tinha muitos efeitos colaterais. E quem tomava? Prostitutas, mulheres que viviam do sexo, por exemplo, que não podiam estar engravidando, que não podiam estar menstruadas, que tinham que ter um controle melhor. E se descobriu que elas tomando com o tempo, elas chegaram aos 50, às vezes, mais bonitas e melhores do que as que não tomavam. Então tem muitas vantagens que ninguém sabe nem se fala delas. Nossa, muito interessante. Realmente, mudou muito, né? Mudou muito. Quem e mesmo usava os antigos que eram ruins, também eram bons. Exatamente. E também mudou até as formas de se prevenir e as dosagens, né? A Várias diminuição opções, dos efeitos né? colaterais. Várias dosagens, tudo. Exatamente, perfeito. Então, né, doutor, você falou que existem vários grupos de métodos contraceptivos, né? Sim. Tem os métodos de barreira, os métodos hormonais, os métodos não hormonais. Então, vamos começar falando em um desses métodos, né? Então, o doutor poderia falar um pouquinho sobre os métodos naturais, para quais pacientes que é mais indicado? Por exemplo, tabelinha, né? Método de Billings, por exemplo. Tabelinha, ela funciona de que maneira? Se você for pegar uma técnica matemática para fazer, você tem que controlar teu ciclo por um ano. Né? Esse mês veio com 28 dias, esse mês veio com 35 dias, esse mês veio com 22 dias. Então você vai pegar o mês mais longo e o mês mais curto. Perfeito. Do mês mais curto, você subtrai 18. Do mês mais longo, você subtrai 11. Então, se ela tem um ciclo de 20 dias e outro ciclo de 50, 20 menos 18, 2. 50 menos 11, 39. Ela pode engravidar do segundo ao 39º dia. Nossa, então, para quem é muito amplo, né? Muito amplo. Né? Ela pode é mais difícil dessa mulher engravidar, mas, por outro lado, ela engravida qualquer dia. Sim. Né? Então, para que ele funciona? Porque tem ciclos muito regulares, de 28 em 28 dias. Né? Aí você vai tirar 18 de 28 dias, vai dar 10. Sim. Você tira 11 de 28, dá 17. Então, do 10º ao 17º dia, são os dias mais arriscados de se engravidar. Mas para quem? Para quem tem ciclo de 28 dias e está com ciclos certinhos. Exato. Então, funciona bem para quem? Para quem tem ciclos regulares, que não tem variação durante o ano. E fora que a mulher tem que conhecer seu próprio corpo, né? Tem que ser bem organizada, né? Se organizar Justamente, em relação a isso. Tem que ter um controle antes de se fazer isso, um controle de um ano, sabendo certinho como é que estava. Ó, a minha menstruação é mais ou menos regular. Ela vem com 28, às vezes dura 35 dias. Já vai mudar. É do 10º ao 30º ao 25º dia, ao 24º dia. Então, se ela tem ciclos mais variáveis, ela tem menos dias de segurança. Perfeito. Muito interessante.
Doutor, então agora começando a falar dos métodos dos hormonais, né? Os mais utilizados hoje em dia. Sim. Quais seriam as diferenças, então, da pílula de progesterona, apenas de progesterona, e a pílula que tem 2 hormônios? Tá. O que é menstruação? Você sabe por que chama menstruação? Olha, eu não sei Vou o te dar uma porquê. diquinha, então. Ah. Poderia chamar anostração. Você pensou em chamar semanastrão? Que inferno que seria? Meu Deus! Né? Ah, é do mês! Ela chama menstruação porque é um fenômeno mensal. Olha só! Né? Então, por que eu estou te falando isso? Porque o que não deixa a mulher engravidar é a progesterona, é o progestínico que tem no anticoncepcional. Perfeito. Então, quem não engravida do anticoncepcional é o progestínico. Uhum. E o estradiol, o estrógeno que se usa, que na maioria das vezes é o estradiol ou etinoestradiol, é simplesmente para ela menstruar, para imitar um ciclo normal. Entendi. Então, a mulher que toma anticoncepcional não teria necessidade de menstruar. Ela usa o estradiol, ou etinoestradiol, para imitar um ciclo normal e para ela ciclar normalmente. Uhum. Porque antigamente já falavam, será que tem algum problema em ficar sem menstruar? Será que tem algum problema em sangrar muito, ou isso ou aquilo? Então, se tentou imitar um ciclo normal. Então, ela tem a progesterona para não engravidar e o estrogênio para que ela cicle, para que ela menstrue. Se ela tomar só progesterona, atrofia o endométrio, ela não vai menstruar. Então, esse estrogênio é para crescer um pouquinho o endométrio e descer esse ciclo depois. Para simular aí o ciclo da mulher natural. Mas quem é o grande vilão do anticoncepcional? O estrogênio, o etinoestradiol. Ele dá manchas na pele, por exemplo, Diane 35, que é o anticoncepcional que a mulherada mais usa para melhorar a pele. Uhum. Ele é fantástico para acne, para oleosidade de pele, para pelinho a mais no corpo. Mas, por outro lado, ele tem uma dosagem de etinoestradiol que é um pouquinho alta, que pode dar melasma, por exemplo. E muitas mulheres usam anticoncepcional oral para melhorar a pele também, e né? Faz o melasma. E faz o melasma, melhora a acne e faz melasma. Então, assim, ela tem que saber que, se ela tem melasma, é o anticoncepcional que pode estar sendo a causa do melasma dela. Olha só. O etinoestradiol pode ser uma causa de cefaleia, náusea. Ah, eu tomo anticoncepcional e me dá enjoo. É o estrógeno que está fazendo isso. Uhum. Tá? Então, o estradiol, o etinoestradiol, ele é fundamental para quem quer sangrar, para quem gosta de menstruar, e às vezes até para ajudar um pouquinho na melhora da pele também na acne. Mas ele pode causar melasma. Mas a maioria dos efeitos colaterais do anticoncepcional são ligadas ao etinoestradiol. Os mais comuns, cefaleia, náusea, próprio vômito, melasma, hipertensão arterial, que a maior causa de hipertensão arterial em jovem é o anticoncepcional. Sim. Né? E a progesterona, por exemplo, o progestínico, ele é o que não deixa a mulher menstruar e alguns deixam a mulher um pouquinho mais depressiva, ele pode causar isso daí. Então, tem várias combinações, são quase 30 combinações de anticoncepcional e que o médico vai saber controlar melhor qual é o ideal para essa paciente. Mas, basicamente hoje, com os anticoncepcionais, a base só de progesterona mais novos, a gente tem começado para qualquer idade, anticoncepcional quase que só com progesterona. Perfeito. E as contraindicações dos anticoncepcionais orais, doutor? Porque tem pacientes, né, que têm doenças prévias, por exemplo, uma paciente com câncer de mama, ou que já teve história de tromboembolismo pulmonar. Então, existem algumas contraindicações importantes para o anticoncepcional oral. Quais que são, assim, as mais conhecidas? A maioria delas é contra o etinoestradiol. É sempre etinoestradiol. Etinoestradiol. Por exemplo, câncer de mama, etinoestradiol. Apesar que hoje em dia está se falando que para câncer de mama, mesmo o Mirena, que é uma progesterona em quase zero na circulação, está sendo contraindicado, tá? Para câncer de mama. Então, a primeira contraindicação é câncer de mama. Perfeito. A segunda contraindicação é hipertensão, em alguns casos, principalmente o combinado, né? E tromboembolia venosa. Todas as tromboses, nem sempre. O anticoncepcional natural, o estradiol, por exemplo, não tem efeito trombogênico. Mas é difícil a gente convencer o vascular, convencer a paciente a tomar um anticoncepcional à base de estradiol, que é um hormônio natural que já existe hoje. Mas o anticoncepcional só com progestínico, ele não tem problema com mulher que teve trombose, por exemplo. Para o câncer de mama, meio interrogado, mas os oncologistas pedem para que não se use. Então, a maior contraindicação do anticoncepcional é câncer de mama, trombose venosa profunda, cefaleia com aura, só que principalmente o anticoncepcional com estradiol, por exemplo, paciente com enxaqueca, ela pode tomar anticoncepcional? Só com progestínico pode. Tabagismo também é uma contraindicação, né, doutor? Tabagismo é uma contraindicação relativa. Tabagismo é uma contraindicação relativa, mas não é uma contraindicação absoluta. Perfeito. Alterações gástricas, por exemplo, doença de Crohn, tem uma diarreia crônica, essas coisas, ele não vai absorver, não adianta tomar.
Então, algumas doenças absortivas também são ruins, porque vai tomar, ele vai dar sangramento e não vai ter eficácia. Perfeito. E o que pode reduzir a eficácia dos anticoncepcionais? Muito se fala do uso do antibiótico, mas é propriamente o antibiótico ou é as alterações que o antibiótico causa no corpo, por exemplo? Muito se fala de alterações propriamente do antibiótico, mas ele muda o trânsito intestinal de muita gente. Sim. Muita gente toma antibiótico e tem diarreia. Diarreia diminui o efeito do anticoncepcional, porque vai passar esse anticoncepcional mais rápido e não vai ter absorção. Então, o que muda o efeito? O antibiótico se causa alteração digestiva, vômito, Sim. diarreia, tá? São os que mais... E esquecer de tomar. Esquecer de tomar é... Os anticoncepcionais duram de 19 a 42 horas cada comprimidinho que se toma. Então, o que dura 42 horas, tem um tipo só, uma combinação só que dura 42 horas, se esquecer 1 a 2 vezes no mês, até que não diminui mais muito pouco a segurança. Sim. Os de 19 horas, tá? Bobeou um dia, já vai dançar. Sim. E aí tá, eu esqueci um dia, tomei 2 no outro dia, não adianta. Você esqueceu ele hoje e começou uma ovulação, essa ovulação já começou e ela vai adiantar. Então o que tem que fazer? Esqueceu? Continua tomando e cuida por uns 20 dias mais ou menos. Aí vai confiar na outra caixinha. Teve diarreia? Para? Não. Continua tomando e confia na outra caixinha. Vomitou? Para? Não. Continua contando, tomando e continua na outra caixinha. Eu tive um caso uma vez de uma paciente no posto de saúde que eu fui examinar, ela estava com 30 semanas de gravidez. Meu Deus. Falei, você está grávida? Eu não estou grávida. Você está grávida? Eu não estou falando. Eu escutei o coração. Como eu estou grávida, tomo anticoncepcional certinho. Como é que você toma? Todo dia que eu tenho relação. Só toma quando tem relação. Então muita gente toma de maneira meio bagunçada. Ainda tem isso, né? Não tem esse conhecimento. Tem que tomar todo dia, de preferência no mesmo horário. Principalmente os mais antigos, que são 19 horas de função só. Por isso que é no mesmo horário. Tem um de 36 horas, tem um de 42. Esse, se você trazer até 12 horas, tudo não vai ter tanto problema. Mas os mais antigos, que a progestina funciona por 19 horas, é importante que se tome no mesmo horário. E é até interessante, né, doutor, que nas cartelas de anticoncepcional tem aquelas de farinha, justamente para paciente saber certinho como tomar, quantos dias pausar, porque realmente é pausa, né? Porque que dia que eu paro, que dia que eu volto, quantos dias eu dou de pausa. Então, assim, ó, o anticoncepcional oral tem algumas formas de apresentação, com comprimidos viáveis. 21 comprimidos viáveis, tem uma marca que são 22, 24 e 28 viáveis. O de 28 é para tomar continuamente. Nem sempre vai parar a menstruação, de vez em quando. Posso dar pausa no de 28? Se sangrar, pode. 4 dias de pausa resolve. O de 24 são 4 dias de pausa, o de 21 são 7 dias de pausa e o de 22 são 6 dias de pausa. Por que função? Porque no final do mês, dê 28 dias. 24 mais 4, 28. 22 mais 6, 28. 21 mais 7, 28. Então são 28 dias do ciclo ali. Né? Imitar um ciclo mais natural, que é um ciclo de 28 dias. Outra coisa interessante, doutor, em relação ao anticoncepcional, né? A gente acha que ele é só usado para prevenir a gravidez, mas não é só isso. Não. Tem várias outras doenças que ele também ajuda no tratamento. Quais seriam as outras doenças interessantes aí? Ele não trata o ovário policístico, né? Eu tenho ovário policístico, o anticoncepcional trata? Não, ele não trata. Ele deixa o ovário em repouso, os cistinhos que estão ali vão sumir, mas ele trata sintoma, melhora a acne, alisade de pele, ajuda até um pouquinho no ganho de peso de quem tem ovário policístico, tá? E controla bastante essa situação de pele para quem tem ovário policístico. E deixa o ovário quietinho. Então, aqueles cistinhos que disso vão sumir, e quando ela parar o anticoncepcional, por uns 6 meses o ovário vai funcionar muito bem. Tá? Ele é usado, por exemplo, numa reprodução humana, para dar numa fertilização in vitro. Toma um mês para dar uma murchadinha no ovário, para deixar ele mais quietinho, para responder melhor depois. Então, as funções principais dele são no tratamento de pele, na cólica menstrual muito severa, tem pacientes virgens que tomam anticoncepcional por conta de cólica. Ele ajuda muito na TPM. Tá? O anticoncepcional previne muito anemia. Né? Mulher que sangra... O que não é moda da menstruação? Menstruação de 4 a 5 dias, sangrar no máximo uma xícara de café por dia, e no mínimo uma xícara de café nos 4 a 5 dias. Mais que isso é sangue que está jogando fora. E o anticoncepcional diminui bastante aquela quantidade de sangue. Vem um sanguinho preto, bem uma borrinha preta, borrinha de café, que é normal isso daí. Tá? Principalmente, doutor, nas adolescentes, né? Que tem aquela imaturidade do eixo hipotálamo. Justamente. Acaba menstruando muito, né? Então, realmente, bem importante. Previne anemia, melhora a qualidade de vida da mulher. Endometriose também, né? Ele tem uma função muito importante na prevenção de endometriose. Ele não trata endometriose. Tem um trabalho que diz que alguns anticoncepcionais tomados de forma contínua pioram a doença e melhoram o sintoma. Então, por exemplo, a mulher que tem endometriose,
ela toma anticoncepcional contínuo, ela pode ficar bem de sintoma, mas aquela endometriose vai piorar. Só que isso acontece só com 4% das mulheres. 96% delas vão ou manter a endometriose ou melhorar a endometriose com anticoncepcional contínuo. Só 4% delas que tomam anticoncepcional contínuo, e isso, o combinado, o só com progesterona não vai acontecer, tá? 90% delas vão melhorar sintoma e doença. Então, a mulher que tem muita cólica, que tem muita TPM, que sofre muito com a menstruação, ela é muito beneficiada com anticoncepcional. Com certeza. E, doutor, em relação à futura gestação, muitas mulheres têm medo que quando toma por muito tempo o método contraceptivo, se vai dificultar uma gestação ou não. Isso é verdade? Não, É um muito mito? pelo contrário. O anticoncepcional, outro efeito benéfico dele. Como eu te falei, que ele deixa o ovário mais quietinho, mais bonitinho. A hora que parar, vai funcionar muito bem por 6 meses. Ele ajuda a prevenir mioma, ele ajuda a prevenir adenomiose, que é a endometriose do útero, ele ajuda a segurar um pouquinho contra a endometriose mesmo. Ele muda, um dos mecanismos de ação dele, além de não ovular, é mudar o muco cervical. Como se isso aqui fosse útero, o colo do útero produz uma secreçãozinha como da mulher ovula. E essa secreção fica diferente. O espermatozoide tem uma dificuldade de subir para esse endométrio, para esse útero e penetrar o útero no caso. E com o espermatozoide, muitas vezes, é muita bactéria. Sim. Que faz cervicite, que faz doença inflamatória pélvica, que faz infecções na trompa, que dificultam a gravidez, responsável por 25% das infertilidades, as doenças inflamatórias pélvicas. O anticoncepcional ajuda a prevenir. Né? Então, o anticoncepcional muito mais benefícios, né, doutor? protege muito o aparelho reprodutor. Então, eu tô sem ovular, vai atrasar a minha menopausa? Não, isso também não acontece. Tá? Vai entrar na menopausa independente do tempo do anticoncepcional. Mas ele previne e ele protege o aparelho reprodutor. E quanto tempo tem que parar antes? O que eu faço com as minhas pacientes que querem engravidar e tomam anticoncepcional? Elas vêm ao consultório 3 meses antes de parar. Eu entro com ácido fólico, algumas vitaminas, com metilfolato e algumas vitaminas, peço os exames para me trazer com 45, 50 dias, aí eu colho o preventivo, sai o resultado do exame, aí ela vai parar o anticoncepcional e já vai tentar engravidar no mês seguinte. A fertilidade é muito maior nos meses seguintes que se para o anticoncepcional. Aí eu vou parar o anticoncepcional 5 meses antes para o meu corpo perder esse hormônio ou para voltar ao normal. Muito pelo contrário, é melhor que ela pare imediatamente quando ela quer engravidar. Eu quero engravidar a partir de janeiro, toma até dezembro. Não para antes. Minha irmã foi exatamente isso. Ela tomou até dezembro e já engravidou em janeiro. Tá vendo só? E é o jeito mais fácil. E os 4 a 6 meses seguintes do anticoncepcional é muito mais fácil de engravidar. Aumenta bastante a fertilidade. Legal. Doutor, agora vamos falar um pouquinho então sobre o DIU hormonal. Tem o DIU Mirena, o DIU Cailina, é Cailina que fala? Cailina, Quilena, mas é... De qualquer forma. Quais seriam então as diferenças, principais diferenças entre eles? Quais são os perfis? Também, né? É verdade, para mostrar, né? O Mirena é um pouquinho maior, o Cailina é um pouquinho menor, então para um útero um pouco menor, o Cailina. Tá? O Mirena, ele tem 52 mg de levonorgestrel e o Cailina tem 19,5. Tá? Então, o Cailina 2,7 vezes menos hormônio do que o Mirena. Eu vejo a única indicação do Cailina, assim, paciente mais novo um pouquinho, que tem uma tendênciazinha à acne. Esse levonorgestrel é uma progesterona derivada da testosterona. Se você colocar o Mirena agora e fazer uma dosagem de levonorgestrel no teu corpo, 15 minutos depois vai ter um pouquinho, mas quase nada. Mas esse pouquinho que tem do Mirena causa acne em algumas pacientes. Cailina já é muito mais difícil de acontecer. Eu já imagino mais que a acne seja pela parada do anticoncepcional que previne a acne do que pelo próprio Mirena. Mas, de qualquer maneira, hoje já se admite que Mirena pode dar um pouquinho de acne. Então, aí o Cailina entra em quem tem uma tendência maior para acne, quem tem útero pequeno ou mais adolescente que quer uma dose mais baixa de hormônio. Perfeito. Né? E o DIU de cobre também, né, doutor? Que já não é hormonal, né? E o Mirena dura 8 anos hoje, o Cailina dura 5. O Mirena diminui para a menstruação de 70% das mulheres, o Cailina para de 40%. Né? Para de 40%, diminui a menstruação de 40%, 10% não se adapta e 10% fica como está. Mirena para de 60% a 70%, 30% sangra bem pouquinho, 5% não se adapta e 5% continuam como está. Eu sou fã de Mirena, coloco muito Mirena, acho até melhor e detesto o de cobre. Para quem serve o de cobre? Para aquela mulher que ela tem um ciclo muito reguladinho, que ela não sangra muito e que ela não tem muita cólica. Porque senão o que vai acontecer? Se ela tem cólica e sangra muito, multiplica por 3 ou 4 o sangramento, a cólica e os dias da menstruação. O tempo, a quantidade e a cólica. Então, é muito bom para aquela mulher que
que não sente nada realmente com a menstruação. Ah, eu vou para academia, eu quero colocar um DIU com... não quero interferência hormonal, anticoncepcional não diminui massa muscular, muito pelo contrário, não vai aumentar, mas também não diminui. Sim. E alguns até aumentam um pouquinho, tá? Porque alguns têm levonorgestrel, que se converte em testosterona, se tiver que fazer alguma coisa, vai aumentar. Né? E a mulher, perto da menopausa, acima dos 40 anos, quando os níveis hormonais começam a cair um pouquinho, ela vai começar a ganhar peso. A síndrome metabólica, que é um pouquinho de ganho de peso, muita gente fala que para o homem é opcional. Engorda se quiser. Não é tão bem assim, mas para o homem é mais fácil que para a mulher. A mulher vai chegando numa fase da vida que ela tem uma síndrome metabólica quase que com um controle muito mais difícil, porque a deficiência de hormônio vai piorar isso daí. Sim. E se ela repor hormônio, ela vai ganhar o mesmo peso que se ela não repor, vai ser a mesma coisa. Só que a composição corporal vai ser melhor. Ela vai ter uma gordura mais distribuída, menos gordura abdominal e uma quantidade menor de massa magra, maior de massa magra. Ela vai perder menos massa magra nesse passar da idade. Então, o anticoncepcional, principalmente para as mulheres acima de 35 anos, ele tem uma manutenção de massa magra. Ao contrário de que um monte de personal fala que atrapalha na musculação, atrapalha nada. Muito pelo contrário. É verdade. Muitas pacientes, às vezes, né... Vai, coloca DIU de cobre. Exato. Aí ela coloca DIU de cobre, sangra de balde. Naquele sangue tem proteína, vitamina C, vitamina D, vitamina... Fica com anemia. Um monte de coisa, faz anemia. Então, aquilo sim faz mal para ela. Sim. O sangue que ela economiza com Mirena, com Kailina, é muito melhor do que ela colocar um DIU de cobre, por exemplo, que não tem hormônio, mas jogando um monte de coisa fora. O povo tem medo de hormônio, tá? Mas não tem medo de tomar uma Coca-Cola, de comer uma salsicha. É verdade. Né? Que é muito pior do que o hormônio de reposição de menopausa, do que o anticoncepcional. Doutor, e também tem alguma contraindicação ao uso do DIU? Por exemplo, por ser um método mais anatômico, né? Por exemplo, uma paciente tem muito mioma, alguma distorção arquitetural, daí já fica um pouco mais difícil, né? O útero tem mais ou menos 7 centímetros. O Mirena, o Kailina, o DIU, ele vem numa medida de 7,4, que é a grande maioria das mulheres tem essa medida, de 7,4. O útero acima de 9, 10 milímetros de medida interna já não é tão bom. Né? Um útero com muito miomas que altera a estrutura dele também não é tão bom. Né? A contraindicação de mulheres que têm vários parceiros, ele facilita um pouco a infecção, principalmente o DIU de cobre, porque o Mirena também tem aquele efeito anticoncepcional que muda o muco cervical. Perfeito. O DIU de cobre não. O DIU de cobre é uma escadinha para a bactéria, é um pino para pensar em DIP e um monte de problema. Perfeito. Doutor, e também tem o preservativo, né? Que é um método que acaba sendo um pouquinho esquecido hoje em dia, mas que é muito importante. Como o doutor tenta reforçar esse uso, né? Até porque muitas pessoas usam já um método contraceptivo e às vezes tem que combinar com um preservativo, né? Em que casos você geralmente indica para paciente? Quem não quer, por exemplo, usar nada de hormônio e tal, quem tem relações bem casuais, que acontecem poucas vezes, que não tem benefício nenhum com o anticoncepcional, que não quer de maneira nenhuma, o preservativo, eu namoro, mas meu namorado mora em outro país, uma vez por ano de relação. Sim. O anticoncepcional tem vários benefícios, não quer preservativo. Paciente com vários parceiros. Eu acho que ela tem que usar anticoncepcional sim, mas ela tem que usar camisinha também como proteção. Perfeito. Tá? Camisinha não protege contra HPV. HPV você não vai resolver com camisinha, mas protege contra HIV, contra hepatite B, hepatite C e um monte de outras coisas. Então, a camisinha é um item de segurança mais do que um contraceptivo. É um contraceptivo com 90% de eficácia, até mais um pouquinho, 95% de eficácia, 96%, mas o anticoncepcional é de 99,9%, 99,8%, muito melhor. E tem a camisinha feminina, que é pouco usada, mas ela é muito mais confortável que a masculina e ela não tem risco de romper, né? E a camisinha masculina, ela tem que ser apertada na pontinha ali, né, para ser colocada, porque aquele apertinho que faz quando o parceiro ejacula, quando o homem ejacula, ele preenche esse espaço que foi apertado com o sêmen. Se não apertar ali, junta o sêmen com aquele arzinho que estaria, é uma das grandes causas de romper a camisinha. Então tem que saber usar também, né? Tem que saber usar. Da forma correta, exatamente. E, doutor, assim, quando uma paciente chega ao seu consultório, acho que juntando tudo que você já falou aqui até, como você escolhe junto com ela, quais são as perguntas-chave, então, que você utiliza no seu consultório, numa consulta, para escolher um método, juntamente com a paciente, o melhor método? Você sabe que a maioria já chega sabendo o que quer hoje, né? É verdade. Ela já sabe o que quer. Já pesquisou. Muitas vezes ela tem uma coisa que a gente não acha que é a melhor indicação. Né? A gente não falou do Implanon também, que passou um pouquinho, né? Vamos falar também. Mas ela já muitas vezes sabe o que quer. Às vezes você fala, para ela não é a melhor indicação. Tal método, por exemplo. Aí você vai tentar
falar para ela o que você quer. Às vezes não dá certo. O que você quer não, o que você acha melhor para ela. Sim. Ela vai tentar o dela, se der certo, você estava errado, né? Agora, se der errado, ela vai, eu te disse, eu te avisei. Né? Mas quase todos os métodos hoje são muito bons e funcionam para a grande maioria das mulheres. Poucas têm contraindicações a eles. Certo. Só que os LARCs, os anticoncepcionais de longa duração, eles são muito mais confortáveis e muito mais seguros. Não pela segurança dele. O anticoncepcional tomado de forma certinha, todos os dias, sem esquecer, no mesmo horário, também é muito seguro. Sim. Mas a maioria não toma certo. Exato. Principalmente adolescente. Tá? Tem alguns trabalhos que dizem que a maioria dos adolescentes que engravidam sabendo que iam engravidar porque quiseram engravidar, e muitas delas não tomam anticoncepcional de forma correta. Então tem trabalhos americanos, tem trabalhos europeus que dizem que o que realmente funciona para adolescentes são os anticoncepcionais de longa duração. Como o Implanon. Como o Implanon, como Mirena, como Cailina, como o próprio Dil de Cobre. Perfeito. Fala um pouquinho então, doutor, do Implanon. O Implanon é um bastãozinho, mais ou menos desse tamanho, que é colocado no braço, na parte interna do antebraço, que funciona por 3 anos. É o método mais seguro que existe, é mais seguro que a laqueadura, é mais seguro que a vasectomia, é mais seguro que qualquer outra coisa. Tem um caso descrito que eu conheço, descrito de gravidez, gestação com Implanon, que não evoluiu também. Né? É um método muito seguro e tem grandes vantagens. Qual a grande vantagem do Implanon, na minha opinião? Onde que eu indico mais ele? TPM. Poucas coisas são mais eficazes que o Implanon para TPM. Mas tem uma grande desvantagem. 30% a 40% das mulheres param de menstruar com ele. E 60% sangram de vez em quando. Aquele escape. E esse sangrar de vez em quando, ele é muito assim, 2 vezes por mês, 20 vezes por mês, 5 dias por mês, 30 dias por mês. Então, a grande maioria das pacientes não gostarem do Implanon é o sangramento que ele pode causar. Entendi. Sangramento pouquinho, vários dias por mês, mas ter que usar absorvente 20 dias para estar sangrando um pouquinho é uma coisa muito ruim. Mas paciente que tem muita TPM, ainda eu acho que é um grande método. E paciente que não quer usar DIU, tem um útero ruim, ou tem um útero muito pequenininho, tem um orifício muito estenosado, com dificuldade de colocação, né, não se adaptou com Mirena, eu acho que pode se tentar. Em 30% a 40% das vezes vai muito bem. Tá? Em 100% quase de eficácia, muito bom para TPM, mas às vezes a gente tem que até associar um progestina em conjunto. Eu tenho paciente que colocou Mirena, parou de sangrar, mas continua com muita TPM. Eu tenho algumas pacientes que usam os dois, por exemplo. Nossa! E sempre um em tempo de duração como contraceptivo. Perfeito. Interessante. Doutor, e agora falando dos métodos definitivos também, a laqueadura e a vasectomia. Quando que você indica esses métodos? Menos possível. Né? Eu acho que tem duas palavrinhas que são muito diferentes. Eu não posso, eu não quero. Né? Quando você faz um método definitivo, não é uma chavinha que você liga e desliga. Né? Dá para refazer a laqueadura? Dá. A minha não. Eu não faço mais laqueadura. Eu tiro as trompas. Tá? É ruim tirar as trompas? Tem muita gente que fala, você tem que fazer uma laqueadura uma laqueadura mais econômica, tal, mas menos de 50% das laqueaduras que são recanalizadas, 30% só, tem bebê em casa, que é o baby home. A maioria recanaliza, mas não funciona. Né? E se você tirar as trompas, você dá um efeito protetor para o câncer de ovário para essa paciente. A laqueadura já protege um pouquinho contra a trompa de ovário. Contra câncer de ovário. Mas a retirada das trompas é uma proteção muito maior contra câncer de ovário. Então eu tiro as trompas. Então, pode falhar? Pode ficar um buraquinho e entra direto o óvulo no útero, mas é mais difícil. Sim. Tá? Então, a minha laqueadura não tem jeito de reverter, eu já aviso a paciente, é um caminho sem volta. Sim. Né? A vasectomia, ela dá para reverter, mas também não é tão simples assim e nem todas dão certo. Tem que pensar muito antes de escolher esses métodos, né? Tem alternativa? Tem. A fertilização in vitro resolve o problema tanto da vasectomia quanto da laqueadura. Mas tem que se pensar muito. Aí tem Mirena, tem um monte de... E outra coisa, faz laqueadura. Tem uma coisa que tem que se falar da laqueadura que é uma injustiça em relação a ela. Síndrome pós-laqueadura. Não existe. Muita gente fala, o paciente fez laqueadura e começou a sangrar demais, e começa a ter muita cólica, muita TPM, a vida vira um inferno depois da laqueadura. Foi a laqueadura que fez aquilo? Não. Foi a parada do anticoncepcional, que estava controlando o ciclo dela, que estava regulando a menstruação dela, diminuía a cólica, diminuía a TPM e dava a ela qualidade de vida. Foi a retirada do Mirena que ela fez para colocar para fazer uma laqueadura. Então, quando você faz uma laqueadura, você devolve para ela o ciclo normal dela. Né? Aí,
Por que eu te falo isso, que não tem essa diferença? Porque essas mulheres com síndrome pós-criadura foram comparadas às mulheres dos homens que fizeram vasectomia e pararam anticoncepcional também. E as complicações são as mesmas. O sangramento é o mesmo, a cólica é a mesma. Também vive no inferno a vida das mulheres que fazem vasectomia, que o marido fez vasectomia, que vai voltar a ter tudo isso de novo. Então, isso, além de tudo, os benefícios indiretos do anticoncepcional e do Mirena, né? Que é a diminuição da menstruação, menos anemia e menos um monte de problema. E assim, ó, uma coisinha para a gente colocar aqui, por exemplo, menstruação, tá? Trouxe uma cotinha e falava menstruação sangria inútil. E realmente é uma sangria que é um sangue que causa muito problema para a mulher. Sim. Né? E menstruar não é uma coisa obrigatória. Como eu falei da minha avó no começo, minha avó morreu com 90 anos. E eu fiz uma conta, mais ou menos, ela menstruou 27 vezes na vida dela. Você tem quantos anos? Eu tenho 26. Você tem 26 anos. Você menstruou com quantos anos? Acho que foi Com uns 13? 13. Você menstruou com 13 anos, 13 vezes por ano, você menstruou 169 vezes na tua vida já. Tá? Você menstruou já quase 10 vezes, 8 vezes o que a minha avó menstruou, que morreu com 90. Né? Então, menstruar não é bom para ninguém. Ainda eu falo com meus pacientes, eu nunca menstruei, não sinto a menor falta. E justamente, ela não menstruava, Porque tinha, tanto filho, né? Ou estava grávida, ou estava amamentando. É verdade. Então, assim, a mulher de hoje, que tem 3 filhos, menstrua em média 470 vezes na vida. É muita vez, meu Deus, é muita quantidade. A mulher de 90 anos atrás, de 80 anos atrás, menstruava em média 57 vezes na vida. Então, menstruação é uma coisa nova na vida da mulher. Sim. Endometriose é uma coisa meio nova na vida da mulher também. Porque menstruação não tem tanto tempo assim. Perfeito. Doutor, então, para encerrar, né? Você gostaria de dar uma mensagem aí para as mulheres que estão assistindo sobre os métodos contraceptivos? Usem eles de maneira correta, né? E não tenham medo. Não tem que ter medo nenhum. Não vai ter mais câncer porque toma anticoncepcional. Pelo contrário, tirando o câncer de mama, tanto o anticoncepcional quanto a reposição hormonal protege contra a maioria dos cânceres. Eu tive câncer de cabeça, de tireoide, então posso tomar anticoncepcional? Pode e deve. O único que não pode é câncer de mama e alguns tipos de câncer de ovário. O anticoncepcional, o câncer de ovário, ele é inversamente proporcional ao tempo do anticoncepcional oral. E quanto mais tempo a mulher tomou anticoncepcional oral, menor a chance dela ter câncer de ovário. Então, ele previne alguns tipos de cânceres. Tá? Então, se ela não tem efeito colateral do anticoncepcional, toma sem medo, toma direito para não engravidar, para não ter problema. Mas sejam felizes, não tenham medo de anticoncepcional e medo nenhum de hormônio. Hormônio bem usado, hormônio de qualidade certa, ele traz muito mais benefício para a mulher do que malefício. Perfeito. Muito obrigada, doutor, por sua participação. Foi muito boa a nossa conversa. Eu que agradeço. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E na próxima edição nós vamos continuar falando sobre cuidados com a saúde. Até o próximo!